Mulher é a coisa melhor que há no mundo, porque a mulher tem inveja da outra mulher, né? O homem quer uma mulher de qualquer jeito, e até aqueles que não querem, querem ser mulher. Somos maravilhosas. E a gente tira uma ideia e ela se materializa através do empreendedorismo. Mas antes disso, a gente é mulher. Eu quero que vocês tragam alguma característica do ser mulher para vocês. E ser mulher para mim não é o trabalho de vocês. Não é o trabalho de vocês. Ainda não. Ser mulher é ser uma camaleoa, poder me encaixando, me moldando. E pra mim, mulher é transformação. A gente nos transforma o meio onde a gente está, transforma os outros. Para mim, ser mulher é intuição, é instinto. Ser mulher é ser o pilar mesmo da sociedade, do planeta. As mulheres são essenciais. Para mim, ser mulher é criar, é a criatividade, é a arte. É isso para mim. Eu sou a Roseli, da marca Hope, que é Rô Proete Pardo, que muitas pessoas me chamam de Rô. E eu tenho 65 anos, sou artesã e artista plástica. Fundei a Hope há uns 6, 7 anos atrás. Porque eu comecei a fazer sem essa intenção de vender, não. Comecei a fazer porque eu tinha materiais que eu ganhei, que eram materiais, sobras, né, de tecidos, de papéis, que iriam para o lixo, se eu não tivesse feito alguma coisa com eles, como eu faço, apesar de eu usar bem pouco. E eu comecei a empreender por isso, porque eram materiais muito bons para serem jogados fora. Então eu comecei a fazer as minhas coisas, meus colares de tecido, de malha e as continhas de papel. Meu nome é Vanessa Lisandra, eu tenho 52 anos e eu sou a criadora da marca Preta Afrontosa. A marca ela começou em 2000, a partir de uma necessidade que eu tive da empresa, que eu tive que começar a fazer máscara para doação. A empresa emprestou uma máquina de costura para a gente começou a fazer máscara em casa para uma doação. E aí, a partir daí, eu fiz uma bolsinha de moeda para minha irmã, ela gostou. E do nada, eu resolvi fazer uma bolsa para mim, né? Eu falei, vou tentar fazer uma bolsa para mim, desenhei e tal, pesquisei um pouquinho na internet e fiz. E a partir daí, eu comecei a mandar para as minhas amigas, né, no Zap, como a gente estava em período de pandemia, eu não podia sair, e elas gostaram e começaram a encomendar. E a partir daí eu comecei a vender essas bolsas. E eu acho que tudo isso começou em julho de 2000. Meu nome é Isabela, eu tenho 30 anos, eu sou fundadora e proprietária do Bom Kombucha. Eu comecei a empreender em 2021, que isso aconteceu em um período pandêmico. E eu sempre fui muito voltada para a área da saúde, alimentação saudável, autocuidado. E eu peguei uma Covid e eu queria procurar uma solução para que eu voltasse a sentir prazer me alimentando. E aí foi a partir disso que eu conheci a kombucha, fiz pesquisas, saboreei a bebida e fui sentindo realmente ela me beneficiar muito. Então eu passei a distribuir para algumas amigas.
e apresentar para algumas pessoas. E aí a empresa surgiu ali. Depois de um ano a gente já estava trabalhando com a empresa, fazendo kombucha e apresentando para as pessoas. Foi nesse período de 2021. Olá, eu sou a Sheila da Cheiro de Mato, sou aqui de Cabreúva e hoje eu vim mostrar para vocês o jardim colaborativo onde eu faço as minhas colheitas. Vamos lá? O que me despertou, assim, na verdade, foi realmente a necessidade de complementar a minha renda, né? Isso aconteceu bem no início ali da pandemia, onde estava rolando uma dificuldade assim mútua, né, no mercado. Então esse trabalho veio para mim como um complemento de renda mesmo. Eu tenho uma conexão muito profunda com a natureza e eu sempre fui muito ligada ao autocuidado, ao cuidado pessoal, né? Só que eu utilizava, né, desse autocuidado eu me cuidava, né? Fazia disso fazer parte da minha vida com produtos que tinha no mercado, que a indústria produz, e quando eu senti essa conexão, né, essa oportunidade de fazer algo que pudesse me cuidar da forma que eu gostava, mas sem agredir a minha saúde, e quando eu entendi que isso podia ser externalizado também, ser levado para outras pessoas, foi aí que essa conexão aconteceu e eu mergulhei mesmo nesse universo. O processo criativo, ele realmente, assim, ele sempre aconteceu para mim de forma muito natural. É como se essas conexões elas fossem acontecendo assim sozinha. Então, às vezes ali no contato com uma erva, no momento que eu estou fazendo uma colheita de uma planta, muitas vezes ali eu já vou sentindo como que eu vou utilizá-las, qual a combinação que vai acontecer dessas ervas para fazer um incenso, por exemplo. E foi sempre muito de uma forma intuitiva, né? Tanto na incensaria quanto na saboaria. Encontra a melodia, um som suave que traz harmonia. O que me despertou foi a descoberta pelo cuidado. Então eu descobri através do yoga que eu poderia me cuidar, né? Não só fisicamente, mas também mentalmente, o conjunto, né? Porque o yoga é muito completo, ele cuida da gente no todo. Então, o que me despertou foi isso. Eu comecei a receber os benefícios disso e eu quis muito poder ser professora de yoga para ensinar e levar o yoga e todo esse cuidado para outras pessoas também. Quando eu decidi sair da área administrativa, comercial, porque eu precisava me cuidar e porque eu tinha conhecido o yoga, e isso estava conflitando, né, com o universo que eu vivia. Eu vivia dentro da loucura da área comercial, mas eu queria ir para o universo do yoga para ir num caminho de mais paz. Eu conheci isso, falei, eu quero isso para mim. A inspiração vem de qualquer lugar, sabe? Às vezes qualquer lugar mesmo, mas principalmente a natureza. Aí eu já me inspiro na natureza, já crio, gosto muito de flores, ou uma flor, uma folha, alguma forma orgânica. E a partir daí, aí eu parto para o desenho, ou para um projeto mental. Às vezes eu nem desenho, já vai direto da mente para o trabalho manual mesmo. Eu me inspiro muito, muito mesmo, de verdade, eu acho que nas mulheres africanas, né? Eu me inspiro muito nelas porque elas já eram mercadoras em África, né? Então, quando eu vejo aqueles tecidos, quando eu vejo as roupas que elas usam, aquilo para mim é uma inspiração. Então, eu acho que vem muito daquela memória de eu ver a minha mãe costurar quando eu era pequena, ela fazia umas roupinhas pra gente, shortinho, e isso também não deixa de ser uma inspiração para mim. A ancestralidade, enquanto guardiã de saberes e práticas transmitidas ao longo de gerações, constitui um eixo fundamental para a criatividade no empreendedorismo feminino, pois conecta cada criação a uma história viva e pulsante. Nos trabalhos artesanais, essa força se manifesta não apenas na técnica, mas também no simbolismo, nas narrativas e no afeto que se incorporam em cada peça. O Bom Kombucha, ele é administrado, gestado, comunicado
100% através de mim. Então, ele é uma empresa que eu tenho domínio total e tenho muitos braços amigos. Então, a minha família, ela está sempre comigo, me dá muito apoio, o meu parceiro me dá muito apoio, mas as decisões são todas tomadas por mim. Com o tempo, eu vi que eu cuidar de todos os campos da empresa seria muito prejudicial para mim. Senti isso na minha pele. E não é um caminho assim que eu aconselho. Por mais que no começo a grana seja muito curta para a gente investir em mão de obra, é muito importante que a gente se organize para que a gente consiga realmente transferir o trabalho, né? Passar o trabalho para outras pessoas e ir formando colaboradores, parceiros e até mesmo uma comunidade, porque através do empreendedorismo é possível. A gente mora numa cidade em que as coisas giravam, vamos falar passado, porque não giram mais, em torno do masculino mesmo. Ah, tem uma banda, tem homens. Tem uma escola de samba, só tinha homens. Inclusive, quando nós entramos no Barriga Verde, só tinham homens. Né? E a gente foi literalmente entrando de pouquinho em pouquinho, até que hoje tem mulheres em todos os instrumentos do Barriga Verde. Né? Então, a gente começou a olhar que, poxa, a gente pode fazer isso diferente. Já que tem homem em todo lugar, por que a gente não faz algo e traz a mulher como evidência? O processo de empreender me afetou como mulher e como cidadã e como pertencente da sociedade em vários aspectos, né? Porque é preciso muita coragem, é preciso muita dedicação, é preciso muito posicionamento para ser uma mulher negra e nordestina dentro do Brasil empreendendo, né? Ainda existe, né, uma questão de rejeição à cultura afro. Então, essa rejeição acaba que muitas vezes você vai numa feira, num determinado local de uma feira, e você não consegue vender porque aquelas pessoas rejeitam o seu produto por ser um produto afro, né? Então, o que eu quero dizer é que a nossa luta como mulher negra, a nossa luta como empreendedora negra é 10 vezes maior do que uma luta de uma pessoa não negra. É isso que eu quero dizer. Então, para nós, é sempre independente de onde você está, é sempre uma luta a mais. Então, o seu legado hoje está aqui porque os nossos ancestrais sofreram para que a gente tivesse. Então, eu acho que vamos fazer desse legado o melhor possível. É não desistir, é não abaixar a cabeça e sempre olhar para trás. Olhar para trás quer dizer pedir a bênção dos nossos ancestrais, para que o nosso caminho sempre se abra. As pessoas ainda não têm essa mentalidade assim de que você está comprando uma coisa totalmente artesanal, artística e outra, tirando do meio o que iria para o lixo. Você está fazendo um gesto de salvação de um planeta. Tem pessoas que não ainda preferem gastar, preferem comprar muito, comprar de mão de obra escrava, que é o que a gente sabe que acontece. Então isso me deixa triste, a pessoa preferir comprar um colar que às vezes é o mesmo preço do meu, isso que é. Mas é um colar de plástico, um colar que vai estragar daqui um mês, e é um colar que usou mão de obra escrava, isso me deixa muito triste. As pessoas, elas começam a ter um contato com o que é sustentabilidade ou saber o que é isso muito tarde, e quando elas já estão cheias de hábitos, com muitos costumes, que estão totalmente ligados e atrelados à falta da sustentabilidade. Então, eu acho que a solução, aí uma das soluções, uma das ajudas que seriam muito interessantes para que o mundo, para que as pessoas conseguissem realmente despertar para essa importância, é que isso fosse inserido desde muito cedo na educação mesmo. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre sustentabilidade, a gente lembra da sustentabilidade ambiental, mas a gente tem 4 tipos de sustentabilidade que são fundamentais para o empreendedorismo de base. Quando a gente junta essas 4 sustentabilidades, a gente consegue prosperar os nossos negócios, fazer algo muito mais consciente e ainda colaborar com a nossa comunidade. Vocês sabem o que é sustentabilidade? Não?
Então vem cá que eu conto para vocês. O primeiro tipo de sustentabilidade é a sustentabilidade ambiental, que visa preservar o nosso ecossistema e o nosso meio ambiente. Uma das formas do empreendedorismo de base agregar a sustentabilidade ambiental no seu negócio é através de consumir insumos locais, também consumir produtos biodegradáveis e retornáveis. O segundo tipo de sustentabilidade é a sustentabilidade social. A sustentabilidade social, ela visa promover a qualidade de vida de quem consome e de quem produz. O empreendedorismo de base pode agregar a sustentabilidade social com a promoção de empregos dentro de uma determinada comunidade. Com isso, a gente reduz a desigualdade e ainda promove uma equidade dentro da nossa comunidade. Nosso terceiro tipo de sustentabilidade é a sustentabilidade econômica, que visa a gente gerar renda e manter um desenvolvimento econômico dentro da nossa própria comunidade, sem que a gente explore em excesso a nossa natureza e os nossos mananciais. Então é essencial que o empreendedorismo de base se fortaleça para que a gente consiga consumir de uma forma mais consciente. Por fim, o quarto tipo de sustentabilidade é a sustentabilidade cultural, e ela é essencial dentro do empreendedorismo de base, porque é uma forma da gente manter tradições, saberes de uma determinada comunidade. E isso é fundamental para que a gente consiga fazer no nosso processo produtivo um meio de colaborar com a preservação da identidade e da memória de diversas culturas. Quando esses quatro tipos de sustentabilidade conseguem caminhar junto, a gente consegue manter o empreendedorismo de base como fonte transformadora dos nossos negócios, preservando a identidade, a renda, a memória e também os processos mais particulares de cada empreendedora.